Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET. E hoje no programa Universo Cultural estamos com a convidada Elisa Borges, atriz de teatro, cinema. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Eu queria que você nos contasse como surgiu a ideia de ir para o teatro, um pouco da trajetória da tua carreira. Muito bem. Então, eu estava com 14 anos, tinha ingressado na antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. E era muito tímida e envergonhada. E lá eu soube que tinha um grupo de teatro. E resolvi me informar, né, como seria, e ingressei, né. E aí, na época, o grupo era dirigido pela Fabiana Enterrada, né, a Companhia de Teatro Sem Caras. E ali eu iniciei a minha trajetória com o teatro. A partir dali, nós começamos a participar de festivais. E na época, na década de 90 e poucos, Pelotas era muito bem acolhida, digamos assim, por projetos culturais, inclusive festivais. Então, ali eu iniciei participando de alguns festivais. Na época, eu tive algumas premiações. Aí eu recebi como prêmio, né, em um dos festivais, uma bolsa para estudar no Teatro Escola de Pelotas, né, com Walter Sobreiro, João Baquille, Bartira Franco. E ali eu também comecei a trabalhar com outro grupo. E assim a coisa começou a se expandir, né? Então, dali eu trabalhei com vários grupos, com Flávio Dornelles, Aceves Moreno, Eduardo Matarredona. Foram muitas pessoas assim envolvidas nesse processo e a carreira foi crescendo até meados de 2000, que foi quando eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, dar continuidade à minha carreira lá. E no Rio de Janeiro eu permaneci por 18 anos, né? E nesse inteirinho que entrou também uma outra área de atuação, que foi a psicologia, que a minha ideia era unir as duas áreas no trabalho. E passados 18 anos eu retorno à cidade, né? E estou aqui há mais ou menos 6 anos, retomando a arte na cidade também, né? E aí com essas atuações no teatro, no cinema, na parte publicitária também. Então, é um pouco dessa trajetória aí que eu tenho para contar com o teatro. E no Rio atuou, Procópio Ferreira, né? O teatro. Tem um dos teatros é esse nome. Quando eu fui para lá, eu iniciei uma faculdade de teatro, mas não me identifiquei na época muito com a proposta, né, dessa universidade. E enveredei para psicologia, mas consegui fazer alguns trabalhos com pessoas interessantes por lá. E uma pequena participação na Globo também, na época era o programa chamado Brava Gente, algumas atuações também em publicidade por lá. E com o teatro foi ficando um pouco mais tímido porque eu acabei investindo na psicologia. Mas toda vez que eu vinha a Pelotas, que eu vinha sempre, tinha sempre um trabalho que se atravessava ali e me puxava pro teatro, que é uma coisa que está dentro de mim, assim, vai permanecer. Né? Então, e esse ano também, ano passado a dança também começou a entrar mais forte para mim. Então é uma outra vertente das artes. Então o Rio de Janeiro ele foi muito importante nesse meu processo de formação e desenvolvimento pessoal e profissional. E agora eu vejo Pelotas assim, com possibilidade de alguns investimentos na área, mas ainda acho que nós já tivemos melhores momentos na cidade com a parte cultural, sabe? E eu sinto ainda muita falta das épocas de festivais e mostras de teatro que tínhamos por aqui. Mas a gente segue, né? Estou com um espetáculo em cartaz, né? Já fizemos a estreia, mês que vem a gente retoma com outros locais, né? Então já temos datas aí e assim seguimos, né? Mas o teatro não adianta, a gente quando desenvolve esse aspecto artístico dentro da gente é pra vida. Eu né? sempre comento que o teatro a gente pode ser o que a gente quer. Com certeza, é isso mesmo, É no muito... palco, né? E é isso que desenvolve, eu acho, muito a própria personalidade da gente, auxilia demais, porque ali é justamente um lugar de total liberdade para expressão, para linguagem, né, para atuação em si. Então, ele tem o viés artístico e tem o viés terapêutico. A pessoa pode escolher para onde ela quiser ir. E você está fazendo teatro aqui, está ministrando Sim. aulas ou só...
Não, eu atuo na parte como atriz, como diretora e como produtora também em alguns aspectos, produzindo espetáculo, né? Professora não, porque eu atuo também na psicologia, então eu vou tentando conciliar o que dá, né? Mas o meu foco principal é a minha atuação como atriz. Tá fazendo teatro aonde aqui? Eu faço com o Charlie Rainé, no Estúdio Atores de Pelotas. Querido Charlie. Maravilhoso. E então nós estamos em cartaz com uma peça, né, chamada Venha Ver o Pôr do Sol, que é uma homenagem a Lígia Fagundes Telles. E nós já fizemos a nossa estreia e a ideia é a gente começar a percorrer, né, tanto a cidade como o interior do estado e tudo mais, para levar essa mensagem da Lígia, né, que tanto fala sobre comportamento humano, sobre as relações, né, é um texto muito atual, né, apesar dela já não estar mais entre nós, mas a obra continua eternamente aí. Então hoje eu estou mais focada no trabalho com o Charlie e no cinema com o Manuel Magalhães. E essa peça de teatro Venha Ver o Pôr do Sol, eu sei que ela estreou em julho, né? Isso, em junho agora. Né? Junho, isso, em junho. O Charlie até me convidou ao próximo, acho que é em agosto. Agosto, no Espaço Ágape. Eu estarei presente bom. lá para... Será muito bem-vinda. Muito obrigada. Quer falar sobre essa peça? Mais alguma coisa? Então, é uma peça instigante que traz grandes reflexões em relação à vida e à morte, né? A finitude não só do corpo físico, mas das relações, dos projetos de vida. Então, é uma peça bem reflexiva, que nos leva para inúmeras reflexões acerca do nosso papel, eu diria, na vida. Então, é um drama, né? Então, eu acho legal adiantar um pouco da proposta, porque às vezes pode ser que o público crie uma expectativa de ser uma comédia. Quem for vai sair dali com algumas reflexões importantes sobre o seu papel na vida, seja ele qual for, seja num projeto, seja na parte pessoal, ou seja na finitude da vida em relação ao corpo físico, assim. Então, vale a pena assistir. A gente concebeu esse personagem com muito foco, com muito profissionalismo, com muito carinho, com muito amor. Então, tá muito bonito. Um espetáculo bonito de se ver e levar essa mensagem importante sobre a vida, acho que vale a pena. E onde está sendo apresentado? Já pode deixar até o convite para o Isso, então, os telespectadores. No Espaço Ágape, dia 8 de agosto, né, 19 horas. Então, nós vamos fazer divulgações, não só ali pelo Ágape, mas também pelo Instagram do grupo, né, do Estúdio Atores de Pelotas, e também pelo meu Instagram. Estaremos divulgando e provavelmente em setembro no IFSUL também, né, já estamos com um pré-agendamento lá. E a ideia é continuar circulando com o espetáculo, né, não só na parte central, mas também levando essa arte para todos os pontos da cidade, porque o público que não tem possibilidade de chegar, de repente, até o centro, a nossa ideia é poder ir até esse público. Levar para as escolas, Porque é um centros espetáculo culturais. que dá para adaptar, porque ele tem vários... a gente aborda alguns contos da Lígia. Então, caso a gente precise, por exemplo, reduzir um pouco essa apresentação para uma escola, a gente consegue adaptar e fazer num espaço mais curto. Sim, né? sim. Não é um espetáculo que exige muito cenário, então ele é super adaptável. Então, inclusive, quem tiver interesse em saber um pouco mais ou até buscar um espaço, oferecer um espaço para a atuação desse espetáculo, a gente está aberto aí a convites, porque eu entendo que é para um público jovem adulto, tá? Então, cursos como teatro, letras, literatura, psicologia, pode ser que se interessem em olhar um pouquinho, né, para essa arte, né? E, enfim, não está limitado a isso, né, porque a gente fala de ser humano, então... É complicado. E complexo, né? Já pensaram em levar para fora também essa peça, digo, pelo Rio Grande do Sul, né? Isso, é uma intenção. A gente sair daqui da cidade, do interior e começar a levar essa proposta para Porto Alegre e outras capitais, né?
a gente começa a buscar recursos para isso, patrocinadores e apoiadores, porque nós não estamos com nenhuma lei de incentivo para poder circular com o espetáculo, então a gente conta, né, com apoiadores e patrocinadores, mas assim, acho que é muito bem-vindo quem puder assistir, né, e verificar o quanto esse espetáculo tem potencial para levar a marca de muitos empresários por aí, né, que apoiam a cultura, e também levar essa mensagem de reflexão sobre a vida para as pessoas. Muito bem. E sobre você fez um curta-metragem também, né? Está em andamento a passagem? Isso, a passagem. Eu vou ter uma participação, ainda não foi, a minha cena ainda não foi filmada, está sendo rodado em Pedro Osório, né? É um roteiro e obra do Manuel Magalhães. E ele conta um pouco do Fernando Pessoa, que através de um delírio dele ele foi parar em Pedro Osório, e ali ele começa a contar uma história com alguns personagens, né, muito curiosos, muito densos também em alguns aspectos, tem um viés psicológico ali também naquela história, e a gente está muito feliz porque é de um bom gosto e de um roteiro tão bonito, tão sensível, tão precioso, que eu acredito que vai dar bons frutos. Quer falar sobre o teu personagem? O meu personagem, olha, interessante porque ele tem um pouco a ver com o meu viés dentro da psicologia, né? Porque, de fato, é uma pessoa que... Te identificou com ele. Porque ela rompe com a realidade, ela entra num delírio e ela começa a viver um mundo paralelo, né? Então... e como sobreviver diante de um rompimento com a realidade, né? Como é que a gente tem um corpo físico ali em funcionamento, mas a gente está completamente desconectado com a realidade. Então ela vive em função de um delírio de um marido que foi embora e nunca mais voltou. Mas ela tem esperança todos os dias que ele vai reaparecer. E nisso ela se perdeu na vida. Passou a viver em função de uma espera. Né? Então a proposta também A Passagem, que é o nome do curta, ele traz um pouco desse viés também, né? Esse tipo de passagem onde a gente sai da realidade e entra, né, num delírio, e ali a gente é capaz de viver de forma desconectada, mas conectada com delírio. E assim essa personagem vive ou sobrevive. E todas as cenas estão sendo gravadas em Pedro Osório. Pelotas não... Por enquanto não, as locações estão sendo por lá mesmo, né? Dentro da proposta que ele pensou, as paisagens, a estação do trem, né? Tem a cena que eu participo, ela é rodada na estação do trem. Então, acredito que vai ser 100% por lá mesmo. Já pensaram em participar depois de algum festival com esse curta? Já sim. Tem planos? Sim. E tem tudo para essas participações, assim, o Manuel ele é muito bem sucedido nesse aspecto também, em relação a reconhecimento dos trabalhos dele, né? O último que ele rodou foi muito premiado, né? Então a gente está com uma expectativa boa. Eu morei 12 anos em Gramado, então participava muito dos festivais de cinema lá. Sim. E eu não sei se ele já não levou algum filme para lá. Magalhães. É muita coisa, né? É verdade. E sobre a passagem, algum ponto assim que mais te chamou a atenção? O que me chamou a atenção nesse trabalho é a criatividade do Manuel em explorar esse personagem, né? Porque ele circula... Porque o próprio Fernando Pessoa, ele vivia em delírio com as inúmeras personalidades que ele, né, procurava viver. Então, pegar um personagem tão complexo como esse e traduzir para um roteiro e materializar isso numa obra, eu diria que assim, o Manuel abraçou um desafio bem grande, né, nesse aspecto, e para a gente é um presente poder fazer um trabalho desses, né, com ele. Então é isso, assim, para mim é uma grata surpresa poder atuar também, né, no cinema. O teatro meu viés mais forte,
Mas sendo arte, a gente vai abrindo espaço, né? Assim como a dança e tudo mais. Quer falar sobre a dança também? A dança é um espaço de expressão, né? De liberdade também. E eu diria também que a dança tem um viés muito terapêutico, porque quando a gente chega ali para dançar, a gente consegue se desconectar um pouco, né, do dia a dia, da rotina, mergulhar num espaço onde o único objetivo é dançar, é expressar, é liberar, é libertar, né? Então eu vejo que muitas pessoas conseguem absorver e abraçar a dança num viés de fortalecimento emocional, de autoestima, né, de recuperar a autoconfiança, o amor próprio. Então, como se comunica, né, a arte com os aspectos psicológicos e emocionais? Eu acredito muito nisso, que a arte ela é um espaço tão grande de liberdade, de expressão, que a gente consegue acessar muitas curas emocionais através dela. A dança está muito ligada ao teatro, eu vejo assim, não sei. Todo ator acho que deveria explorar o lado da dança, porque contribui demais na concepção dos personagens, né, em explorar todas as possibilidades de um personagem através do corpo, e a dança vai trazer muito essa consciência corporal, né, respiração, domínio e tudo mais. Então, vale a pena explorar também a dança, mesmo que a pessoa tenha um foco só no teatro, porque contribui muito, né, para os personagens. E qual a peça de teatro que mais te marcou? Tiveram duas muito marcantes e que me desafiaram muito. Uma foi Dom Leandro, de Walter Sobreiro, que eu fiz uma personagem bastante complexa e que um dos pontos em cena ela tinha um aborto. Ela passava por um aborto e ela, extremamente arrasada, ela ficava abraçada àquele feto, toda ensanguentada, né? E ela era elevada assim pelos outros personagens. Foi uma cena que eu diria visceral, de tão forte que foi. Então foi um dos espetáculos assim muito marcantes para mim, muito desafiador. E depois um outro que eu fiz que foi Um Homem é um Homem, que foi dirigido pelo Paulo Flores, né? Na época nós tínhamos patrocínio, lei de incentivo, nós conseguimos rodar bastante com esse espetáculo, e ele veio de Porto Alegre para nos dirigir aqui. E eu fazia um monge, né, que me desafiou demais, porque inicialmente até conceber esse personagem foi muito trabalho de ator. O Paulo, ele é extremamente profissional e bastante exigente, assim como o Walter também, são dois diretores, né, que a gente aprende demais com eles. E também me desafiou muito esse personagem, porque inicialmente ele era um monge obeso, então ele tinha um peso corporal imenso, que foi elaborado dentro do figurino. Então eu trabalhava numa limitação de figurino, entendendo que aquele personagem também carregava, né, esse peso corporal. E depois, num segundo momento, conforme o trabalho foi crescendo de desenvolvimento desse personagem, ele foi retirado aquilo e a gente adaptou para o monge que não tinha essa carga, mas de alguma certa forma foi transferida para a carga dramática, porque aí conseguiu se expressar e levar tudo que ele precisava de mensagem para aquele espetáculo, sem precisar de uma certa forma estar representado por um corpo maior ou mais, né, expandido e tal. Então eu ressalto esses dois. E esses espetáculos foram apresentados aqui em Pelotas? Foram apresentados aqui e fora daqui, fora do estado também, né? Foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Participamos de festivais, tivemos premiações. E teve um também, o Casamento do Pequeno Burguês, que eu não posso deixar de citar, que foi dirigido, né, também pelo Flávio Dornelles,
que também foi premiado, né? Quando a gente participou, o Flávio atuava comigo, e aí nós fomos premiados. Na época quem dirigia era o Eduardo Matarredona, então a gente participou de festivais, eu e o Flávio atuando juntos, fomos premiados com esse espetáculo, então eu tenho muito carinho, né, pelo Casamento do Pequeno Burguês. Eu fazia a personagem a madrinha, que era a madrinha do casamento, e era uma personagem muito interessante. Ela causava em cena, né? E a gente teve, assim, gratas alegrias com esse espetáculo também. E foram premiados. Quer falar sobre as premiações? Eu tive algumas premiações, eu não vou lembrar exatamente dos festivais, assim, né? Mas melhor atriz, atriz coadjuvante. Inclusive eu trouxe aqui 2 troféus que eu recebi de 2 festivais e que eu tenho um carinho muito grande, porque nem todas as premiações elas foram representadas com um troféu, mas em 2 festivais foram, né? Então, um foi do Cone Sul de teatro, na época lá da década de 90 e poucos e tal, que tinha ainda muito investimento para parte cultural. Parte cultural. Né? Então, é isso, assim, acho que essas premiações, elas trazem pra gente um reconhecimento no sentido do caminho que a gente está adotando, né? Então, mesmo que não hajam premiações ou o que for, o importante, eu acho que é a gente definir aquilo que faz o coração da gente bater mais forte, né? Aquilo que a gente ama fazer e focar e investir, e estudar muito, procurar explorar os personagens de uma forma muito densa e comprometida ali inteira, porque assim a gente consegue passando verdade pro nosso público. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos já com a nossa convidada. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Após um breve intervalo, retornamos com a nossa convidada, que vai nos falar nesse segundo bloco sobre psicoterapia. E também vai nos falar por que o nome de Elisa Borges e Elisa Vergara. Então, eu procurei definir de forma diferente, né, o meu nome em relação às minhas atuações. Então, Elisa Borges como atriz, por 2 motivos. Eu iniciei muito jovem ainda com o teatro e não tinha muito essa leitura em relação ao nome artístico, né? Então escolhi o último sobrenome, mas hoje eu vejo que foi interessante ter escolhido, porque o Borges, ele vem do meu pai, né? Que é uma figura que me apresentou uma educação bastante rígida, e eu diria que o teatro, ele veio de forma bem terapêutica nesse sentido, né, me auxiliando a explorar a criatividade, a liberdade de expressão, a espontaneidade. Então eu acho que ficou bem ajustado Elisa Borges com o papel de atriz. E o Elisa Vergara tem a ver com o Vergara, o sobrenome da minha mãe, né? E a minha mãe ela já é falecida, mas ela tinha um viés artístico bem forte. Então, não era atriz, mas ensaiou ser cantora, né? Teve algum tempo na dança, né? Gostava muito, né, das artes. E ela foi uma inspiração, sempre me incentivou para o teatro, e também desafiadora em relação ao perfil psicológico dela. Então, por isso que é uma certa homenagem também. Eu já ia te perguntar. Uma homenagem a ela, né, em relação à psicologia, e o meu pai também com o teatro. Então, essa é a divisão que eu fiz.
E como é que está nos dias de hoje a importância do cuidado da saúde mental, da ansiedade que as pessoas têm? Quer falar sobre isso? Cada vez mais, assim, a realidade que a gente enfrenta desafia, né? Eu penso que a gente entrou num universo de informações, né, rápidas e instantâneas, e que a gente talvez não tenha estrutura emocional para administrar tanta informação, tanto conhecimento ou suposto conhecimento. E a gente, se não toma cuidado, a gente envereda por um viés onde a gente vive muito mais em função do externo, né, sem se perceber. E cada vez que a gente se distancia da gente, a gente tem o risco de entrar em adoecimento psíquico. A gente vive o futuro, ou o passado. Ai, por que eu não fiz? Ai, eu vou fazer. Exatamente. E o presente que está aqui... Exato, se perde, né? Se perde. Então essa desconexão é muito perigosa. E isso, né, começa a respingar nas relações, porque se eu não consigo estabelecer uma relação saudável comigo, como eu vou estabelecer com o outro? Então tá cada vez mais desafiador se relacionar também hoje em dia, seja pelo viés da amizade, da família, dos amores, né? Porque as pessoas, essa rapidez que vem permeando a vida está refletindo nas relações. Então as pessoas estão com, eu diria, pouca tolerância à frustração. Frustrou um pouco aqui ou ali, pode já ser motivo de um rompimento ou afastamento, seja numa amizade, seja, né, em outras relações. Então o que eu diria, e vou puxar a sardinha para a minha área, é que as pessoas busquem o seu autoconhecimento. E não é exclusivamente pela psicologia. O teatro, as artes, uma filosofia de vida, né, uma religião, isso tudo pode contribuir para o seu autoconhecimento, mas invistam nisso. Porque isso é um ato de amor próprio, de autorrespeito, de autocuidado, né? E eu me preservando e cuidando de mim, eu sou capaz de fazer isso pelos outros também. Como eu vou fazer pelo outro se eu não fizer por mim primeiro? Como diz uma grande amiga minha, que vai me assistir, e ela vai saber que é para ela, que ela sempre diz para mim, pense em você, primeiro lugar você, para você poder ajudar o próximo. Perfeito, é isso mesmo, e isso não é egoísmo, porque a gente foi criado com essa mensagem, né, que cuidar de si é egoísmo, a gente tem que pensar no outro, né, só que a gente não precisa deixar de pensar no outro se anulando, então a gente pensa na gente, e a gente acho que precisa lembrar disso. Como é que eu vou dar algo de bom para alguém se eu não fizer isso primeiro por mim? Isso tem que estar construído. Eu tenho que estar bem para poder ajudar. Exato. E como, né, de onde acessar? Se você não se conectar com você, você nem sabe o que você tem para dar. Você nem sabe quem você é, né? De repente uma pessoa chega para você e diz, mas eu te conheço, você não faria isso. Será que essa pessoa me conhece mais do que eu mesma a mim? Né? Ou você chegar e dizer assim, olha, você está falando isso porque você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você não pensaria isso. Mas a gente precisa se conhecer e a gente pouco abre espaço para isso. E aí a gente começa a adoecer emocionalmente. Começa a tolerar o que não é tolerável, aceitar o inaceitável, ter dificuldade de negociar limites. E a gente vai se machucando, se machucando. Então, assim, isso tudo que eu estou falando, eu não aprendi só na faculdade. Eu diria que eu aprendi algumas coisas na faculdade. Mas a vida foi me levando e me ensinando a muitas coisas. E aí, claro, eu vou buscando o conhecimento para entender aquilo que está acontecendo. Mas quanto mais conhecimento tivermos, mais chance temos de nos proteger, nos cuidar e nos amar. Conhecimento liberta. A gente precisa acessar um conhecimento de qualidade. Né, fechando esse link em relação ao que eu falei das informações instantâneas, esse conteúdo. Sim. Não, vamos selecionar, porque nem tudo que está ali é verdadeiro ou vale a pena, né? Mas a gente tem hoje muita facilidade de acessar um conhecimento que seja efetivo, produtivo. Então vamos sim buscar essa informação e buscar o autoconhecimento e o autocuidado, que é um ato de amor, né, que a gente deve ter, né, sobre a gente. O que te levou a estudar a psicologia? A psicologia.
Duas coisas, assim. Uma foi que eu tive uma experiência com terapia antes de imaginar fazer psicologia. E aquilo me chamou muito a atenção, como é que uma pessoa poderia contribuir com alguém que estava em sofrimento para ajudá-la a sair daquilo. Então aquilo me chamou muito a atenção. E depois foi saber que eu poderia, de uma certa forma, levar o teatro para a psicologia. Né? E aí eu fiz uma especialização em psicodrama, que é uma área que leva um pouco, digamos assim, do teatro, ou da filosofia do teatro, para a parte terapêutica. Então eu vi que eu poderia me realizar também com a psicologia, onde seria uma profissão que iria me remunerar de uma forma mais garantida, coisa que a arte não traz pra gente, infelizmente. É muito difícil sobreviver da arte. É muito fechado ainda, né? E pouco investimento e reconhecimento, porque se nós tivéssemos um reconhecimento acerca de tudo que a arte tem para dar para as pessoas, nós seríamos inclusive bem remunerados por isso. E não somos os artistas. Dá para contar nos dedos quem vive da arte. Grande maioria não consegue, tem que ter uma outra profissão. E infelizmente a gente não consegue, né, ter uma dedicação maior como gostaria, porque não tem uma remuneração compatível. Então, mas a psicologia, ela me traz bastante realização e alegria, porque eu me vejo ali, de uma certa forma, levando a minha arte junto, mas com um trabalho mais focado, mais direcionado terapeuticamente. Já está atuando já como na psicologia? Eu atuo há bastante tempo. Eu me formei em 2007. E aí eu trabalhei 10 anos em empresa, na psicologia organizacional, isso lá no Rio de Janeiro, fiz a minha formação lá. E depois eu fiz uma transição de carreira e fui para a clínica, né? Então a clínica veio para mim em 2017. Então fiquei 10 anos, né, na área de recursos humanos, e aí depois eu fui para a clínica. E hoje eu faço atendimento online, 100% online, eu não trabalho com consultório físico, e a minha clientela é toda fora da cidade. Né? Eu comecei a minha carreira no Rio de Janeiro e acaba que as indicações vêm muito de lá e vão se expandindo. Então, curiosamente, eu não tenho pacientes em Pelotas, pelo menos por enquanto. Eu já ia te perguntar como é que tu concilia, né, os horários para atuação, para o cinema, para o teatro e a psicologia, mas já está explicado então. Dessa forma, porque essa flexibilidade, né, que a área me dá, né, nessa agenda, eu atendo nos 3 turnos de forma flexível. Então eu consigo inserir o teatro organizando a agenda. Né? Então, e eu posso estar em qualquer lugar e continuar atendendo. Sim. Então eu posso viajar com uns espetáculos, se for o caso, ou estar deslocada para alguma filmagem, alguma gravação, e se precisar também o trabalho, né? Claro, não vou precisar de um local adequado, mas é adaptável, né? Sim, o Wi-Fi hoje em dia, né? Então eu não tenho interesse em atuar com consultório físico, porque essa liberdade de deslocamento para mim é importante. Sim, porque tá gravando um curta-metragem, né? Aí surge um paciente e não tem problema, você consegue conciliar os horários. Porque às vezes a gente tem que estar um dia inteiro disponível para uma gravação, que a gente não sabe exatamente em que momento vai acontecer. Então, dá para paralelamente, né, organizar. Vou estar em tal lugar até tal horário, então, e dá, Então eu fico bem realizada assim, com essas 2 áreas de atuação, e penso que isso é por muito tempo, porque eu gosto muito de trabalhar. E vida longa ao teatro, ao cinema, à psicologia. Isso, vida longa, isso vida mesmo. Longa. E quer deixar o convite, quer deixar o endereço, o telefone? Vamos ver então. Vamos lá, então. Venha ver o Pôr do Sol, um espetáculo que está em cartaz. Né? Estaremos no Espaço Ágape, provavelmente no dia 8 de agosto, às 19 horas, essa data, né, tá quase confirmada. Vocês encontram mais informações pelo Instagram do Estúdio Atores de Pelotas e também pelo meu Instagram, Elisa Atriz. E gostaria de deixar esse convite para vocês, venham refletir conosco sobre a vida e sobre a finitude,
né, da vida, das relações e das transformações em que a gente passa constantemente, né, pelo processo do viver. E fico à disposição para qualquer troca, qualquer informação, qualquer dúvida, tanto da área do teatro, das artes, da psicologia, o que eu puder contribuir, estou à disposição. E o cinema também, o curta-metragem, tem data já para... Ainda não. Ainda não. Estamos ainda, né, em andamentos. filmando. Ainda não, mas acredito que esse ano já sejam concluídas. Agora no segundo semestre a gente deve concluir as filmagens. E aí fica a expectativa de quando, né, será a grande estreia do nosso curta. Quer deixar uma mensagem final para quem tem vontade de fazer teatro, cinema, até mesmo psicologia? Bem, eu diria o seguinte, quem ainda está em dúvida do que deseja e tudo mais, procure, se for do teatro, assistam bastante teatro, participem de oficinas, cursos, né? Eu acho que tem um investimento de uma certa forma da cidade em oferecer para a comunidade, né, oficinas, tanto na parte de teatro, dança, música. Explorem, verifiquem se isso toca o coração, assim como o cinema também. Então, se procurarem, tem vários cursos aí sendo oferecidos gratuitamente. Na parte da psicologia, quem tem curiosidade, procurem as universidades que oferecem o curso, né? Tem as semanas da psicologia, tem palestras também por aí. Então, acredito que tirar informações, tirar dúvidas é bem importante. E busquem aquilo que faz o coração de vocês bater mais forte, porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente é muito mais feliz e a gente merece ser feliz. Então é isso. A TV Com e o programa Universo Cultural agradecem a presença. Espero poder ter outros bate-papo com você aqui. Muito obrigada, quando adorei. concluir o documentário, o curta-metragem, já fica o convite aqui para você. Estarei à disposição. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhosa essa conversa. Adorei demais. Obrigada. E na sequência nós vamos ficar com as imagens dos prêmios da nossa convidada. Obrigada aos telespectadores e na técnica de imagens com Rogério.